Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. O primeiro trabalho meu foi uma sapataria, trabalhando como funcionário, como colaborador. Trabalhei na profissão de sapateiro de 11 anos até 18 anos. 18 anos para frente, eu vim trabalhar com meu pai, que tinha uma padaria. 2 anos depois, meu pai resolveu mudar de São Sebastião do Paraíso e foi para Campinas. E ele, vendo a vontade que eu tinha de trabalhar e de vencer, ele praticamente me deu a padaria. Posteriormente eu paguei aquilo que ele me passou para mim, que eu fiquei devendo parte daquilo lá. Então eu tomei conta da padaria. Isso em 1956, no dia 1º de janeiro de 56. Nesse mesmo ano, eu me casei. Uma pessoa maravilhosa. O nome dela é Tereza Campo Longo. E depois, quando eu casei, virou Tony. Neste primeiro ano de trabalho, eu trabalhava de 4 da manhã a 10 da noite. Nesse mesmo ano de trabalho que comecei, eu me casei. Eu tinha 20 anos e 7 meses, 8 meses, eu me casei. Casei trabalhando. 57 nasceu esse molecão. Pequenininho. Chorava como na... Depois dele, 1 ano e meio depois, eu tive a segunda, uma filha, e 1 ano e meio depois a outra filha. Eu tenho 3 filhos. Maravilhoso. Então, os negócios foram evoluindo. 6 anos depois, eu na padaria, eu tive a felicidade de fazer um relacionamento muito bom com os moinhos de farinha. E começou a sobrar farinha, começou a sobrar óleo, começou a sobrar polvilho, fermento. E eu entrei sobrando um pouquinho de cada coisa. Eu comecei a vender para as padarias que tinha na região. Nessas alturas, eu comprei uma lambreta e eu fazia entrega de pão, de açúcar, de farinha, tudo na lambretinha. Andando bastante. Então, em 62 é que eu passei de Luiz Tonin para Luiz Tonin e Companhia. Não me lembro bem, mas acho que o sócio era ele já. Que tinha que ter o sócio, né? Da firma individual, depois ele sócio. De 62 para cá, eu passei a padaria, 50% da padaria com meu irmão, Francisco. E eu mudei para cá, essa mesma casa que está aqui, onde nós estamos fazendo a entrevista. E aqui o atacado foi melhorando.
melhorando. Luiz Antônio, nessas alturas, ele tinha 1967 para 70, para 65, 8 anos. Já estava trabalhando no atacado e evoluindo sempre. Ele estudando. Ele foi, quando começou, aí com 10 anos, 11 anos, ele já começou a me ajudar também. Ele continuou estudando e trabalhando, já aprendendo a trabalhar, né, na parte do atacado. Nessas alturas, quem me ajudava muito era a Tereza, que é minha esposa. Ela veio de uma família de comerciante e além de ela ser mãe, companheira, ela também ajudava nas outras partes da empresa. Aí eu já tinha comprado caminhão, já tinha comprado caminhonete e assim sucessivamente. E ela me ajudava muito nessa área, muito, devo muito a ela. Então, depois disso, Luiz Antônio foi crescendo, foi estudando, fez escola de contabilidade. Na escola de contabilidade ele tinha 2 ou 3 amigas que ia fazer um vestibular de vestibular de engenharia. Aí ele foi levar as meninas para fazer vestibular. Aí ele fez também o vestibular e passou. E as demais não passaram. Aí ele fez faculdade em Passos. Paralelamente com a faculdade, eu já tinha aberto uma loja em Passos. Antes disso, voltando um pouco para trás, eu abri um supermercado aqui, que eu fui pioneiro. E depois abri um em Passos também, que eu fui pioneiro em Passos. Não tinha supermercado lá. Aí Luiz Antônio estava morando em Passos, me ajudando nas lojas de Passos. E formou em Passos. Quando ele formou, ele veio para trabalhar de engenheiro, fora da empresa. Aí ele trabalhou um ano fora da empresa, como advogado, como engenheiro. Mas ele não se deu muito bem não, porque a grana estava curta, não faturava quase. Então ele falou: pai, posso trabalhar com o senhor? Eu falei: com prazer. Aí ele veio. Quando foi essa época, eu não lembro a data direitinho, mas ele veio para trabalhar. E continuou trabalhando isso aí. Quando foi, e qual foi a data? 1980. 1980, aí ele começou realmente a tomar conta da empresa. E eu fui afastando um pouquinho. Antes disso, nós falamos só da empresa, eu não falei da parte, como era a parte agrícola minha. Em 65, eu falei, comprei um pedaço de terra, com dinheiro tirado da padaria, mais da padaria do que daqui na época, né? Que aqui estava pequenininha ainda. Comprei 30 alqueires de terra. Plantei café. Em primeira mão plantei 6.500 covas de café. A primeira colheita, 3 anos depois, eu colhi 385 sacos de café. Achei bom demais aquilo. 65 a 69,
fiquei só com essa propriedade. Em 69 eu comprei uma área de 85 alqueires e plantei café. Em 71 eu comprei uma outra área de 365 alqueires. Fui plantando café. Eu comprei uma área em Pedregulho, não me lembro a data correta, 221 alqueires. Plantei café também. Nessas alturas eu já tinha 8 milhões de pés de café plantado. Quando foi em 2005, aí apareceu uma outra propriedade em Pato de Minas. Uma área pequena. Eu não forcei nada, ele que veio entrando devagarzinho, né? Que ele não tinha recurso. Então eu fui calçando, até que ele virou dono da empresa. Ele tem 80% e eu tinha 20%. Até então, que a gente fez uma holding. E tudo isso entrou na holding, né? E depois de 2005, eu parei de comprar terra. Antes disso um pouquinho, eu comprei uma terra também na Serra da Canastra. Eu tenho uma propriedade na Serra da Canastra de 2.800 hectares. Essa não tem café, essa só para ficar bonito lá. A sensação é muito boa, porque eu nasci num lar pobre, pode dizer pobre. Meu pai tinha 7 filhos, trabalhou de barbeiro e criou os 7 filhos. Então eu deito e durmo tranquilo, agradecendo a Deus todos os dias, a todo momento. É uma situação que eu acho que eu sou um vencedor nessa caminhada minha pela minha vida. Eu conseguia viajar, eu conseguia conhecer a Europa, eu dei uma volta ao mundo, conheci um punhado de países. Fiquei 47 dias viajando. Nessa altura ele estava tomando conta do negócio já, viajando. Eu gostava um pouquinho de bolsa, negociava em bolsa. Eu deixei os contratinhos em contrato para ele, estava em bolsa, e falei para ele: você não mexe não, fica quieto aí. Mas ele achou que era bom de serviço, entrou na bolsa. Eu gastei na viagem de 47 dias, gastou 2 vezes com a bolsa. Para a gente começar assim, uma história da empresa, eu acho que a gente tem que resgatar desde a vinda dos meus bisavós da Itália, que vieram para trabalhar como lavradores nas fazendas aqui. Depois começou a trabalhar como mascate, vendendo coisa na rua, né? Meu pai já contou a história dele, que começou como empregado de sapateiro, e eu com 7, 8 anos de idade vendia verdura na rua. Daí a gente começou a fazer aqui na empresa, como a gente morava em cima do negócio, eu começava a comprar saco de açúcar antes da alta, esperava subir o açúcar para depois eu revender e conseguir algum dinheiro. E foi assim que eu comecei a trabalhar aqui na Luiz Toninho Atacadista, né? Nessa ocasião só como filho e colaborador do ponto de vista da família. E depois, quando eu me formei engenheiro, eu vim para a empresa exatamente para assumir a empresa, e meu pai vendeu um pedaço da empresa também para mim. Daí o meu início
de trabalho aqui na empresa, não é isso? Essa questão, durante todo o período que eu estudava, mesmo quando criança, a gente sempre estava aqui dentro do negócio, participando, vendo como é que funcionava e tudo mais. E eu fui dentro da empresa desde pacoteiro até gerente de loja, tá certo? Então essa é uma experiência que a gente tem e procurei passar isso para minhas filhas também, que é para criar um laço com a empresa. Nenhuma das minhas filhas, nem eu, fomos induzidos ou colocados no negócio aqui por questão de imposição. Todos nós viemos aqui através de gostar da empresa, porque gosta da empresa e porque conhece a empresa. Inclusive, minhas filhas, nas férias escolares, sempre iam para o depósito separar mercadoria, iam sempre fazer um trabalho de conhecimento. Passaram por todas as áreas da empresa, mesmo não sendo funcionários da empresa. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a sucessão não acontece de um dia para a noite. Minhas filhas estão trabalhando desde 12 anos de idade, fazendo esses estágios. E na sucessão minha, aqui, que já é a terceira geração, já faz 15 anos que elas estão trabalhando aqui na empresa, em vários setores, exatamente para adquirir a experiência suficiente para fazer a gestão da empresa. Quando eu assumi a empresa aqui em 1980, o primeiro passo que nós demos aqui foi de informatizar a empresa. Falar em computadores na década de 80, no setor atacadista, era uma inovação extraordinária. Só tinha 2 ou 3 atacadistas naquela ocasião de grande porte que tinha alguns computadores, e assim mesmo era de uma forma muito primária a gestão e tudo mais. Então, o primeiro passo que eu dei aqui na empresa foi exatamente buscar a informatização da empresa para melhorar a produtividade, para dar mais agilidade e para se diferenciar dos concorrentes. Então, isso tudo vem junto com o perfil inovador do meu pai, que já começou lá atrás, sendo sempre o primeiro a fazer as coisas nas cidades onde a gente estava. E assim aconteceu também com a minha vinda aqui para a empresa. Esse foi o primeiro passo após a minha chegada aqui. Um cuidado que eu sempre tive foi de buscar o conhecimento lá fora e adaptar a nossa realidade aqui dentro. Então, desde o primeiro momento que eu assumi a empresa, o objetivo sempre foi inovação. Meu pai disse que foi o primeiro a montar o supermercado aqui, de fato foi em Passos a mesma coisa, N situações de inovação e começando sempre. Esse apoio que ele deu lá logo no início foi fundamental para que a gente pudesse efetivamente alçar voos maiores. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante é que ele realmente deu a liberdade para que a gente fizesse as coisas. E é a mesma coisa que eu estou fazendo com as minhas filhas. Elas têm a oportunidade de tentar, de testar, de fazer e a gente dá o suporte. Na minha cabeça sempre teve aqui a perspectiva de que precisa perpetuar a empresa, precisa de trabalhar para que a família tenha realmente uma situação boa no futuro, dando oportunidade para os filhos, netos e tudo mais. Dentro dessa questão de passagem do bastão aqui na empresa, de que forma nós fizemos isso? Além das minhas filhas estarem trabalhando em todos os setores da empresa para conhecimento, além do conhecimento, a importância do tempo que elas estão passando dentro da empresa é para adquirir o respeito necessário para que possam efetivamente liderar as equipes. Esse é um ponto fundamental, dando sempre o apoio, tá certo? E dizendo o seguinte: olha, de que forma é o que nós vamos fazer daqui para frente, dando esse suporte, orientando e fazendo aquilo que o mundo lá fora já faz. A experiência do mais velho passa para uma geração e essa passa para outra, porque conhecimento a gente adquire na escola ou viajando pelo mundo.
mas experiência só se consegue executando. Então acho que esse é o ponto chave do nosso negócio. Já faz aqui na empresa quase 3 anos que nós formamos um comitê de gestão estratégica e essas minhas sucessoras, vamos dizer assim, estão participando desse comitê juntamente com os gerentes operacionais e os gerentes que são pessoas de mercado. Não é isso? Então estamos fazendo esse mix e para mim foi muito tranquilo essa passagem ou essa transmissão, porque ela foi planejada ao longo dos últimos 15 anos. Então a ideia é exatamente isso. Não que eu vá me afastar do negócio ou me aposentar e falar agora eu só vou passear, mas que eu possa estar passando para essa nova geração os conhecimentos e as experiências que a gente teve durante esse período, assim como eu recebi do meu pai essas informações e esse suporte. Os valores da nossa empresa vieram de herança desde a primeira geração. Então meu avô e minha avó trouxeram isso para dentro com muita firmeza, né, que é a segurança, a simplicidade, o respeito, a ética, a humildade, a honestidade. Então isso está muito presente no nosso dia a dia. Como a gente é uma empresa com uma rotatividade muito baixa de funcionários, a gente consegue fazer todo mundo embarcar nessa mesma jornada com a gente, trabalhando muito forte todos esses valores. São muito importantes para a gente, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Veio da primeira geração até agora, muito forte, porque meu avô ainda é uma presença diária na empresa e a minha avó foi uma presença diária até sua morte aqui na empresa. Então, todo mundo que está aqui dentro sempre participou muito ativamente, é uma família, é uma grande família mesmo.